Essa matéria é especial para você, mulher, que deseja melhorar a condição do seu glúteo. Especificamente para um grupo de mulheres, aquelas mulheres que têm o glúteo mais achatado, ou que a gente chama de bumbum gaveta, um glúteo mais tímido e flácido, e a gente vai dar um jeito nisso. Mas para isso, eu preciso que você aprenda como é que vai fazer para construir um bumbum maior. Como você vai aprender do zero a ter um bumbum arredondado. Você precisa conhecer alguns pilares que fazem essa construção. Esses pilares é como se fossem as vigas, as pilastras de um edifício, de uma construção. Sem elas a gente não consegue levantar um prédio. Então eu vou te ensinar o que você precisa fazer para construir do zero esse glúteo. Nós temos 3 pilares que a gente precisa construir. São três vigas. E eu vou especificar cada uma delas. Tá? Essas vigas, elas têm que ser construídas em harmonia, ao mesmo tempo. Cada uma delas tem que dar o seu 100%, o seu melhor. Se uma das vigas estiver falhando, a gente não vai conseguir essa construção, ok? Então, essas vigas, que eu vou chamar de pilar, são 3 pilares de qualidade. O primeiro pilar é a qualidade do sono. Então, eu vou explicar bem específico o que você precisa melhorar nesse pilar da qualidade do sono. O segundo pilar é a qualidade nutricional. E o terceiro pilar é a qualidade da atividade física. Então, primeiro pilar, qualidade do sono. Segundo pilar, qualidade nutricional. E o terceiro pilar, qualidade da atividade física. Então, resumindo, você precisa o quê? Você precisa de um sono da beleza. Então, você precisa dormir bem. Você precisa ter um sono profundo. A segunda situação é que você precisa se alimentar muito bem. Você vai descartar algumas coisas e acrescentar outras. E aí, essa nutrição para aumentar o bumbum é totalmente diferente. E você precisa saber dos segredos da nutrição para aumentar o bumbum. E, para terminar, qual a melhor atividade física para fazer o seu bumbum crescer? Quem é, de fato, que faz a hipertrofia do glúteo? Quais são os métodos? Quantas vezes por semana treinar? Então, esses 3 pilares eu vou estar apresentando ao longo dessa matéria. Todos esses 3 segredos para você construir, de fato, do zero, um bumbum maior, um bumbum melhor, um bumbum mais arredondado e vai chegar no objetivo que você sempre quis. Sobre o primeiro pilar, que é a qualidade do sono, você precisa saber que o seu bumbum cresce enquanto você dorme. Acredite ou não, é durante o sono que o seu bumbum vai crescer. E para isso você precisa dormir mais ou menos aí entre 7 a 9 horas por noite. Esse é o tempo ideal. Pesquisas revelaram que alguns indivíduos que se submeteram a dormir entre 5 horas e meia por noite tiveram uma queda no seu ganho de massa, no seu ganho muscular e reduziram a queima de gordura localizada. É durante o sono que você vai produzir hormônios anabólicos, que são importantíssimos para deixar o seu glúteo mais forte e o seu glúteo maior. Um sono ruim, você vai perder a qualidade do seu metabolismo e também pode reduzir a produção desses hormônios anabólicos. Bom, eu vou começar aqui falando sobre um hormônio muito importante para o crescimento do glúteo. O nome dele é GH. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar esse nome. GH ou hormônio do crescimento. Esse hormônio ele é muito importante porque ele estimula o nosso sistema imunológico, ele fortalece o nosso sistema imune. Ele participa também do metabolismo da glicose. Ele
promove a queima de gordura localizada e também o aumento da massa magra. Olha o quanto ele é importante. Embora na fase adulta essa secreção do GH seja bem reduzida, o mais interessante é que a gente consegue aumentar essa secreção de forma natural e simples. A gente consegue aumentar, sim, elevar o GH de 3 formas: natural e bem simples. Uma delas é a alimentação. A gente precisa urgente cortar os carboidratos simples do nosso dia a dia, da nossa rotina. O que são os carboidratos simples? De grosso modo, a maioria deles são bolos, salgados, pães, açúcares, sorvetes, refrigerantes. Esses alimentos, eles bloqueiam a ação e a secreção desse hormônio durante o sono. Então, se a gente puder cortar, seria o melhor, ou reduzir a ingestão desses alimentos, seria maravilhoso. A segunda situação que a gente pode melhorar seriam os treinos. A gente consegue elevar o GH durante treino intenso. O treino não pode ser leve nem moderado, somente através de treinos intensos essa produção é elevada e após este exercício intenso, essa elevação, essa secreção de GH também continua. E a terceira forma natural e simples da gente também elevar esse hormônio é o ponto mais importante do que a gente está falando, o sono. É durante o sono profundo que a gente vai conseguir metabolizar esse hormônio. É durante o sono profundo que a gente vai fazer com que ele haja na nossa musculatura, ocorrendo aí o anabolismo e fazendo o glúteo crescer. Então, repetindo, a gente consegue aí de 3 formas naturais e simples aumentar essa produção desse hormônio. A primeira, na alimentação, reduzindo ou cortando os carboidratos simples. A segunda, durante o treino intenso. E a terceira, o sono profundo. A testosterona ela é essencial para fazer o seu glúteo crescer. Ele vai ajudar muito no aumento da sua massa magra. Ele vai auxiliar muito no aumento da massa magra, na massa muscular do seu glúteo. Além de aumentar a disposição e também auxiliar no emagrecimento, ajudando na queima de gordura localizada. Mas eu preciso deixar uma coisa muito clara para vocês. Na verdade, eu preciso alertar que não há necessidade de fazer reposição ou uso desse hormônio. Não precisa. Na verdade, é muito difícil detectar uma baixa de testo no organismo feminino. Quando a gente vai fazer o exame de sangue, é para a gente ver se os níveis da testosterona estão elevados e não reduzidos. Entenderam? Então a gente não precisa, a gente só precisa otimizar isso no nosso organismo, ok? Se por acaso algum médico ou você, por conta própria, que não pode fazer o uso indevido da testosterona, vai um alerta. Danos irreversíveis podem acontecer no seu corpo. Uma delas é o cabelo. A textura do cabelo fica horrível, fica poroso, ele fica desfarelando, fica fino. Se não, a queda. É muita queda de cabelo, é assustador. Outra situação é acne. Muita acne no rosto, muita acne nas costas. E são acnes assim, daquelas mais com pus,
que infecciona, que depois pode ficar aquela marquinha feia. Então toma muito cuidado. A outra situação é o crescimento de pelos pelo corpo. Além de aumentar o nível do pelo no corpo, pode aumentar o nível no rosto. A outra situação são 2 danos que podem ser irreversíveis, que é o engrossamento da voz. Essa pode ser irreversível, você vai ficar com a voz grossa e não vai voltar ao normal. E a outra situação é o aumento do clitóris. E para otimizar essa testosterona no nosso corpo, também não precisa de muita coisa. O que a gente pode fazer para otimizar? Também são 3 situações super fáceis e natural. A gente pode reduzir ou cortar anticoncepcionais. Então você pode conversar com o seu médico, com a sua médica, com o seu ginecologista, se há a possibilidade de trocar esse anticoncepcional ou simplesmente dar uma pausa, para a gente normalizar esse nível e otimizar esse nível de testosterona. Outra situação é descartar alimentos de alto índice glicêmico. Mais uma vez, eles estão aí. Quais são os alimentos com alto índice glicêmico? É o que eu já tinha falado sobre o GH. São eles, os carboidratos simples, esses salgados, bolos, refrigerantes, sorvetes. Então, se você puder descartar da sua rotina, do seu dia a dia, dos seus finais de semana, também vai ajudar a otimizar os níveis de testo. E a outra situação é obesidade. Obesidade, sobrepeso e obesidade. Tenta manter o seu peso normalizado. E por último, para fechar o pilar da qualidade do sono, eu tenho aqui o sistema imunológico, importantíssimo, gente. Mas ele não é um hormônio não, tá? Fica bem claro, o sistema imunológico não é hormônio, só faz parte da qualidade do sono. Então, o sistema imunológico não tem nada a ver, não tem ligação direta nenhuma com anabolismo muscular, com fazer o seu glúteo crescer. Mas ele é um sistema que vai proteger o seu organismo contra as doenças. Se o seu sistema imune for atacado, é bem provável que o seu rendimento caia. E também fica bem provável que você adoeça. Se você ficar doente, o seu treino pode ficar prejudicado. E uma outra situação, quanto mais você fica doente, mais você se distancia do seu objetivo, que é fazer o bumbum aumentar. Então o sistema imunológico tem que estar aí blindado, fortalecido. Ele não pode ser atacado. E como a gente faz isso? De 7 a 9 horas de sono por noite. Então, resumindo aí o pilar da qualidade do sono, precisamos dormir de 7 a 9 horas por noite, ok? Para a gente restabelecer, para a gente secretar, fazer alguns hormônios agir. Quem são eles? O primeiro que eu falei foi o GH, o hormônio do crescimento. O segundo, testosterona. O terceiro, insulina. E o quarto fator é o sistema imunológico. Todos esses 4 fatores precisam do sono, da beleza. Então, dê atenção para suas horas de sono. Dê atenção e qualidade para o seu sono da beleza. Assim você vai ajudar a construir um pilar forte, consistente e ajudar o seu bumbum a crescer. Agora que você já entendeu a importância de se construir um bumbum dormindo, eu preciso agora que você entenda como construir a nossa segunda viga, como estruturar o nosso segundo pilar, o pilar da qualidade nutricional.
Eu acho que vocês já escutaram essa frase antes. Você é o que você come. É bem por aí mesmo. Gente, a alimentação adequada, correta, é fundamental para você construir o corpo que você quer. E para isso eu preciso explicar para você a importância de 3 macronutrientes. São 3 eles, tá? São as gorduras. Primeiro eu vou falar das gorduras, os carboidratos e as proteínas. Então a gente vai fazer um resumão aqui de gorduras, carboidratos e proteínas. Se realmente você está querendo aumentar a massa magra, aumentar a musculatura do seu glúteo, você precisa fazer a ingestão de gorduras. Ok? São um dos vilões dos alimentos, né? Quando você fala em gordura, você pensa em algo muito ruim. Mas não é assim, não. Existem as gorduras boas. E a gente precisa delas para sintetizar hormônios. Hormônios precisam de gorduras para serem sintetizados. Lembra dos hormônios que eu falei do sono da beleza? Que é o GH, que é a testosterona, a insulina. Todos estes hormônios são sintetizados junto com a gordura que auxilia. Então você precisa de ingestão de gordura na sua dieta. Elas são fontes de energia. Lógico, elas são fontes de energia bem mais lenta que os carboidratos, porém as gorduras são mais eficientes. Então, é importante a ingestão de gorduras boas. Um exemplo delas, a gente tem a fruta aí, o abacate, a gente tem o azeite de oliva, a gente tem as amêndoas, nozes, castanhas. Então a gente precisa dar atenção para esse tipo de alimento para poder sintetizar os hormônios. E esses hormônios vão fazer o quê? O glúteo crescer. Fazer o anabolismo, tá? Então, gordura, gente, é importante. Mas tem que saber a quantidade e a qualidade, ok? Um outro vilão também da nutrição são os carboidratos, gente. Carboidrato é vida. Carboidrato é antiflacidez. É textura, é tônus. Vocês precisam enxergar o carboidrato com outros olhos. Com certeza, você já escutou da sua avó, da sua tia, da sua mãe, dizendo: saco vazio não para em pé. E elas têm toda a razão. Os carboidratos que fazem essa função, gente. A gente precisa dos carboidratos para ter energia. Essa energia, quando a gente consome, ela é estocada em forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Porque a gente precisa dessa energia rápida e direta para realizar as atividades. Se você tem um consumo zero, baixo de carboidrato, você vai ficar totalmente sem energia. Você não vai conseguir realizar suas atividades com ânimo, vai ficar desanimada, fraca, com raciocínio muito lento. Se a gente tirar esse macronutriente, zerar ele, o que pode acontecer? As proteínas vão tomar o lugar do carboidrato. O que acontece? Flacidez, gente, flacidez. Por isso o carboidrato é muito importante. Eu já fiz dietas zero carbo, já fiz dieta low carb. O que aconteceu com o meu glúteo? Na verdade, eu senti mais no tríceps, tá? Senti bastante no bumbum e senti muito, sabe aonde? No rosto. Então, gente, dependendo da idade que você está, dependendo da sua genética, isso vai te prejudicar muito. Vai te deixar muito flácida. E flacidez é uma coisa muito difícil de contornar. Então, por experiência própria,
eu digo para vocês, tomem atenção quando a dieta for low carb, quando a dieta for zero carbo. Eu hoje sou totalmente contra isso. Nada como a gente chamar um nutricionista e fazer aí e elaborar uma dieta balanceada. Olha, gente, fujam dos carboidratos refinados e processados. Também fujam daquelas frutas bem amadurecidas e evitem moer, triturar ou processar ou cozinhar muitos os alimentos, ok? Vamos finalizar agora esse segundo pilar, essa segunda viga da qualidade nutricional com esse macronutriente, que é peça-chave para você reestruturar, para você construir uma massa muscular com qualidade, que são as proteínas. Ela é um macronutriente que não pode ser armazenada pelo nosso corpo. Ou seja, o nosso organismo não armazena proteína, é ao contrário dos carboidratos. Lembra, carboidrato a gente consegue armazenar, estocar em forma de glicogênio no fígado e nos músculos. A proteína a gente não consegue estocar. Então, atenção ao consumo exagerado das proteínas. Não adianta nada se entupir aí de litros e litros de whey protein ou quilos e quilos de claras de ovos. A gente deve ter atenção ao consumo controlado de acordo com o nosso objetivo, que a gente quer, que é hipertrofia, quer aumentar os glúteos, de acordo com a metodologia que a gente vai utilizar nos treinos. Então, a quantidade está ligada diretamente a isso, porque proteína a gente não consegue estocar. As proteínas, elas estão ligadas diretamente à construção muscular, ou seja, a gente consegue favorecer aí o aumento do metabolismo e, consequentemente, fazendo queimar mais gordura de uma forma mais rápida. Ela também está ligada ao crescimento e à reparação de alguns tecidos, como as unhas, cabelo, órgãos, sangue, ossos. E a gente consegue encontrar esse macronutriente de duas formas, ou de origem animal ou de origem vegetal. De origem animal a gente consegue encontrar aí nas carnes, nos peixes, nos ovos, leite, queijo, iogurte. Todos esses nutrientes, eles têm altíssimo valor biológico, ou seja, de maior qualidade, favorecendo aí uma facilidade para o nosso organismo, um consumo fácil para o nosso organismo. E a gente também tem a origem vegetal. A origem vegetal a gente pode encontrar nas leguminosas, que são as ervilhas, soja e alguns grãos. Então, por aqui a gente finalizou a segunda viga, o segundo pilar nutricional, de qualidade nutricional. Vamos para a última viga, para o último pilar, a última pilastra, para construir um bumbum maior, um bumbum melhor, com melhor qualidade. Para modelar os seus glúteos e sair fazendo sucesso por aí, você precisa estar disposta a encarar uma rotina de treinos puxados, de treinos certos, de treinos inteligentes. Não adianta nada você copiar e colar, você pegar treinos na internet e não entender o porquê está fazendo, ou simplesmente pegar aquela fichinha de treino, olhar o exercício que você vai ter que fazer e realizar, sem saber o porquê, sem saber como fazer, sem saber o porquê, quantas séries ou quantas repetições você está fazendo. Tudo isso você precisa entender. Não adianta só ter o conceito prático, você precisa entender, você precisa aprender o conceito teórico do treino. Não basta só realizar, tem que entender. E para isso, eu vou ensinar para você
eu separei um conjunto de conceitos para você entender melhor essa parte teórica do treinamento, que não é tão simples assim para a gente conquistar um glúteo maior, um glúteo definido. Um desses conceitos é o conceito da individualidade. Você precisa saber da sua genética, você precisa entender o seu biotipo, você precisa aceitar o tipo do seu bumbum. Tudo isso é importante para você determinar os padrões de resultado que você quer, os padrões de resultados aonde você pode chegar, para isso não te causar frustrações. O segundo conceito é o da periodização. Você precisa periodizar o seu objetivo, organizar quanto tempo isso vai levar, qual é o início, qual é o fim. Então a gente divide isso em macrociclo, quando vai começar e quando vai terminar, quando você vai alcançar o seu objetivo. Pode ser anual, pode ser semestral ou até mesmo trimestral. Depois a gente vai dividir em mesociclos, que isso pode levar de 2 a 6, 7 semanas. E os microciclos, que a gente divide aí em dias, dividindo em 7 dias de domingo a domingo. O terceiro conceito é o da metodologia. Qual a metodologia que você vai utilizar para hipertrofiar os seus glúteos? Existem várias metodologias. Então a gente pode colocar aí multisséries, treinos biset, triset, drop set, pirâmides, crescente, decrescente, rest pause. Tem várias formas. Você precisa conhecer, entender essa parte teórica para otimizar essa hipertrofia. E o quarto conceito é o conceito de planejamento. O que você vai escolher para treinar? Quais são os exercícios que você vai escolher? Quantas vezes por semana você vai treinar aquele exercício? Quantas séries? Quantas repetições? Qual vai ser o intervalo entre as séries? Qual vai ser o intervalo de você realizar um aparelho hoje e quanto tempo vai levar para repetir? Então, todos esses conceitos, você precisa saber na teoria para poder entender como é que vai fazer o seu glúteo crescer, como é que você vai conseguir aumentar essa massa magra. Não podemos esquecer de 2 fatores importantíssimos. O primeiro deles é o princípio da sobrecarga progressiva. Gente, a carga é a principal responsável pelo efeito da hipertrofia. E o segundo fator é o efeito platô. É quando a gente está treinando com o mesmo treino, não recebendo estímulos diferentes e a gente não consegue alcançar o resultado. Então, esses 2 fatores são importantíssimos para a hipertrofia. Dias prósperos não vêm por acaso. Eles nascem de muito suor e persistência. Nenhum exercício físico será difícil se a sua vontade de crescer for maior.